Gente, bom dia de tarde. É como eu gosto de falar, né? Hoje é o dia 30 de outubro e o dia 30 de outubro ele dura até o final, no último minuto do dia. E aí, então, é o dia 30, bom dia. Então, é isso como eu gosto de encarar. Bem-vindos aí para a aula está sendo gravada. Todo mundo que já assistiu essa aula pode assistir de novo sem problemas nenhum. Bem-vindo, Rodrigues, boa tarde. Quem já viu, pode continuar vendo, mas em termos de conteúdo, é exatamente a mesma aula. O que a gente vai fazer de diferente é que hoje a gente grava. São as questões 13 e 14 da AP de Matemática do primeiro bimestre, que vocês tenham aí lápis, borracha, caneta e a calculadora também eu recomendo. E tem uma dica que eu comecei a passar ontem, que é a questão de vocês começarem a ter um caderno dedicado para P de matemática e um caderno dedicado para P de língua portuguesa. Porque, para quem está no sexto ano, vai usar as questões do sexto, sétimo, oitavo e nono ano. E depois, continuando no médio, dentro do estado de São Paulo, vai ter a P no primeiro ano do médio, segundo ano do médio, terceiro do ano do médio. Então, essa fica a minha recomendação. E como vocês vão perceber aí, mesmo que as séries sejam diferentes, as questões elas são muito parecidas, né? O que vai mudando de uma série para outra? Tem frações que vocês fazem no sexto ano que ela é separada, isolada. E lá no nono ano, vocês vão fazer 2, 3 frações ao mesmo tempo. Mas é só a lógica é a mesma, mas o trabalho é que aumenta um pouquinho. E se tiver algum conhecimento aí que vocês não receberam, a questão é perguntar, fica à vontade de perguntar. Esse daqui é o melhor lugar do mundo para errar. Na semana retrasada, uma aluna do primeiro ano, ela comentou que no fundamental ela ficou 2 anos sem professor de matemática. Então, se você fica no fundamental 2 anos sem professor de matemática, tem muita coisa do conteúdo que você acaba não vendo. E isso pode ocorrer também, né? Espero que tudo que a gente for trabalhar hoje possa ser claro para todos e ser um aprendizado para todos. Lembrem que vocês precisam identificar o que vocês estão fazendo, operar, né, as continhas lá que vocês precisam fazer e depois aplicar isso na vida de vocês em algum contexto. Virando a página aqui, gente. Questão 13. Carla quer repartir 5,4 quilogramas de balas em embalagem de 600 gramas. Quantas embalagens ela poderá formar? Então, tem uma embalagem na opção A, 6 embalagens na opção B, 9 na C e 90 na D. Aí, nessa interação aí, vocês vão respondendo aqui no chat o que vocês acham, qual é a resposta. Questão 13. O que vocês acham? O que é preciso fazer? Quem arrisca aí uma estratégia? Como chegar na resposta? Lucas respondeu 9. Tem mais alguém que concorda? Que são quantas embalagens ela poderá formar? O Lucas aqui respondeu 9. Camila, C, a mesma resposta. Legal. Alguém tem alguma resposta diferente? Débora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde.
Sem problemas, Débora, fica à vontade. A gente está vendo a primeira questão da aula de hoje, é essa daqui, questão 13. Carla quer repartir 5,4 quilogramas de balas em embalagens de 600 gramas. Quantas embalagens ela poderá formar? E ela vai perguntar para vocês aí, trick or track? Então, a gente tem duas respostas, que são as mesmas. Alguém confirma que é essa mesma ou alguém pensou diferente? Mais um corajoso aí, vamos ver. Matheus, boa tarde. 5,4 quilos, embalagem de 600 gramas. Quantas embalagens? Quantos pacotinhos? Quantas crianças ela vai poder atender? Entregando o pacotinho de 600 gramas para cada. Débora respondeu 9 também. Ok. Agora, gente, ó, hoje tem uma novidade na aula. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso em toda a aula, mas eu queria saber de vocês, o que que vocês pensaram? Como é que vocês chegaram nessa resposta? Alguém consegue aqui compartilhar qual foi a estratégia que usou para chegar na resposta 9? Essa resposta está certa. Lucas, Camila, Débora, parabéns. A resposta está certa. E agora, como que a gente chegou nessa resposta? Ou como vocês chegaram nessa resposta? Fazendo a divisão. Ok. Né? Aí, ó, só para deixar claro para vocês, eu já falei em outras aulas, na matemática, a gente não mistura unidades. Repetindo, na matemática, a gente não mistura unidades. E nesse caso, a gente tem quilo com grama. Então, a gente não pode fazer a divisão de quilo por grama. Aí o Lucas escreveu lá, tem que converter quilograma para grama. Então, 5,4 quilogramas é igual a 5.400 gramas. Aí sim a gente pode fazer a divisão de 5.400 por 600. Tá? Legal, é isso mesmo, exatamente isso. Se vocês têm a calculadora na mão, é super fácil de fazer essa conta, não é? Digita lá 5400, tecla de divisão, 600, igual. Aí vocês vão chegar na resposta 9. Aqui, vocês podem usar a calculadora o tempo todo, sem problemas nenhum. Mas no dia de uma AP, o que que acontece? Não pode usar. E esse treino da divisão, vocês vão ter que fazer fora desse trabalho, fora da aula, né? Nenhum professor, ele deve ficar mais dedicando tempo para que vocês façam as continhas. Essas continhas vocês ficam fazendo em casa, sozinhos aí, em outros horários, ok? Exercitando essas estratégias. Gente, ó, dedicar esse tempo para a AP, para todas as questões da AP de todos os anos, nesse caderno que eu sugeri. Então, cria um caderno de AP de língua. Bem-vindo, João. Cria um caderno de AP de matemática, um caderno de AP de língua portuguesa. E dentro da rede estadual, vocês vão usar esse caderno o tempo todo. E seria uma forma de estar treinando e retreinando essas questões, ok? Gente, ó, uma outra estratégia, né, no dia da prova, vocês não podem usar calculadora, vocês vão fazer lá, escreva em formato de fração, ó, 5400, como o Lucas sugeriu, dividido por 600. Né? Como está no formato de fração, o legal de trabalhar com fração é que vocês podem simplificar. O que que acontece? Não sei se vocês lembram, não sei se vocês viram, mas se eu tenho dois zeros no numerador e dois zeros no denominador, esses dois zeros eu posso cortar. É como se a gente estivesse encontrando o divisor comum 100. Então, dá para dividir a parte de cima e a parte de baixo pelo 100. Aí, cortando os dois zeros, vai ficar 54 dividido por 6.
54 dividido por 6, retirando os dois zeros, significa que é uma conta fácil de fazer. Né? 54 dividido por 6 está na tabuada do 6, né? E vocês chegam nessa resposta muito fácil, né? 10 vezes 6, 60. Tira 6, vira 54. 10 vezes 6, 60. Tira 6, vira 54. Então, significa que o 6 cabe dentro do 54 9 vezes. Então, com 5.400 gramas de bala, dá para fazer o quê? 9 pacotes de 600 gramas dessas mesmas balas. Então, essa é a ideia. Espero que esteja claro para vocês. Não estando claro, é só perguntar, não é? E uma vantagem de fazer esse caderno é, se vocês abrirem esse caderno amanhã e vocês verem o que vocês escreveram, vocês vão ver se na hora de tentar refazer o exercício, o que vocês anotaram foi o suficiente para fazer o exercício. E aí vocês vão também treinando o que é legal anotar na hora de fazer um exercício. E depois isso vai facilitando o aprendizado da matemática para vocês daqui para frente. Essa é a ideia. Então, tenham um caderno dedicado para AP de matemática e um caderno dedicado para AP de língua portuguesa. Teve a estratégia do Lucas, ele pegou lá os 5.400 com 600, dividiu. A gente pode colocar no formato de fração, simplificar e dividir. A operação é a divisão, como vocês identificaram. Eu vou passar um exercício extra aqui, e esses aqui eu vou pedir para vocês memorizarem aqui, tá bom? Ó, eu quero saber de vocês quanto que é 1 dividido por 3 ou 1/3. Qual que é o resultado dessa continha? Quem já sabe a resposta pode colocar aqui no chat. Isso, Lucas. 1 dividido por 3 dá o 0,3. Com uma dízima de período 1, é o número 3 que se repete ao infinito. Né? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Né? Tenham esse número na memória. Esse número vai aparecer na vida de vocês aí durante muito tempo. 1/3, ele sempre é cobrado. Ok? E hoje vocês vão. Boa tarde. Acho que é Juan, né? Juan. Boa tarde, Juan. Então, vocês acabaram de me responder. 1 dividido por 3 é 1/3. Então, agora a gente vai para a segunda questão de hoje, que é essa daqui. A representação decimal correspondente à parte achurada na figura a seguir equivale a qual dessas representações? A, B, C ou D? Aquela parte achurada na figura é 0,3, é 0,7, 3,7 ou 7,3? O que vocês acham? Camila, A. Alguém tem alguma resposta diferente? João A. Legal, João. Nossa, não estou conseguindo ouvir. Não está conseguindo me ouvir? Mais um corajoso aí respondendo, por favor. Corajoso ou corajosa? Tem quantos retangulinhos ali em cima?
no todo, a parte achurada e não achurada, tem quantos retângulos ali, gente? 10. Isso. E daqueles 10, tem 3 pintados. Né? 10 no total. Perfeito, Débora. 10 no total e tem 3 pintados. Por que eu não estou conseguindo ouvir aqui? Ouvir? Por que eu não estou conseguindo ouvir aqui? Eu te ouço, Isabel. Você não está me ouvindo, né? Tenho nem ideia, mãe. Deixa eu... Um problema que acontece... Um problema que acontece é assim, o Meet atualizou, e não sei por que todas as pessoas que, depois da atualização do Google Meet, elas precisam reconfigurar o microfone no celular, no hardware do celular. Precisa entrar lá em configurações e habilitar o microfone de novo. Aí a pessoa vai conseguir ouvir aqui. Como é que eu faço para ouvir? Então, eu acho que é isso. Habilitar esse microfone em configurações dentro das configurações do computador. Retomando aqui, é isso, Débora? Você mudou a resposta? Então, a Camila falou A, o João falou A, e a Débora falou D de dado? Oi, Débora? Era A. A. Ok, A também. Então, é isso mesmo, gente. A resposta é A. Não é? Então, gente, ó, vocês podem lembrar que qualquer coisa que divide por 10 é décimos. Né? Dividiu por 10 é décimo. Então, pensa assim, R$ 1, não é? Vocês podem escrever R$ 1 desse jeito, só o número 1, ou como ele é publicado aí nas plaquetas de supermercado, 1,00. Ok? R$ 1. Pensa que esse R$ 1 dividido em partes, ele vai ficar 0,1. Né? Esse 0,1, ele é um décimo. Então, R$ 1 dividido em 10 partes, ele vai dar 10 moedinhas de 10 centavos. Então, é uma décima parte, um décimo. O nome da primeira casa decimal é décimo, né? Então, se cada pedacinho é um décimo, aí 3 pedacinhos são 3 décimos, alternativa A. Se a gente tivesse dividido em 100 pedaços, seria o quê? Centésimos. E estaríamos na segunda casa, né? A primeira casa decimal é décimo, a segunda casa decimal é centésimo, e a terceira casa decimal é milésimo. 0,1 décimo, 0,01 centésimo, 0,001 milésimo. Vou virar a página, gente. Eu já respondi, né? Qual é o nome da primeira casa decimal? A primeira casa decimal é a casa dos décimos. Questão 13. Essa questão 13, gente, ela é de geometria. Essa questão 13, ela observe o quadrilátero, né? Lembram? Quadri é 4, látero é lado. Então, observe o quadrilátero, a figura de 4 lados. E a seguir, que é essa que está pintada aí de verdinho. Em relação aos ângulos assinalados, no quadrilátero, tem 3 ângulos assinalados. Quando a gente assinala um ângulo, existe aquela parte que está pintada de verde e mais a letrinha minúscula com o circunflexo em cima.
Então, o canto A tem o ângulo A. O canto B tem o ângulo B. E o canto C tem o ângulo C, né? O ângulo está assinalado lá de verde e tem essa nomeação aí, A circunflexo, B circunflexo e C circunflexo. Aí ele fala assim, em relação a esses três ângulos assinalados no quadrilátero, é correto afirmar o quê? Item A, por exemplo, o ângulo A é agudo e o B é reto e o C é obtuso. Então, essa palavra agudo, reto e obtuso vai aparecer nas quatro alternativas. Qual que é a resposta correta aí? O Lucas colocou alternativa C. João Paulo, alternativa C. Débora C. Ah, legal. João Paulo colocou uma interrogação? Isso, Sofia, é a letra C, sim. Perfeito. Gente, ó, olhando esses três ângulos ali, qual é o primeiro que passa a ser referência para nós? O A, o B ou o C? A resposta de você está correta. Mas o ângulo A. Lucas colocou o ângulo A. Por que, Lucas? Isso, né? Aquela indicação lá de um quadradinho com ponto no centro significa que ele é um ângulo reto, não é? Ele é um ângulo de 90 graus. 90 graus. Ok? Então, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E ser obtuso, a palavra obtuso ou agudo está fazendo referência para um ângulo maior ou menor que 90. Aí, do obtuso e do agudo, para vocês, qual que é o mais fácil de identificar? O agudo ou o obtuso? O Lucas acha que é obtuso. Alguém pensa diferente ou pensa igual? João Paulo pensa igual. Débora, eu não entendi o que é obtuso e o que é agudo. Legal, boa pergunta. Gente, ó, ontem deu o mesmo placar aí, duas pessoas achando que é o obtuso, não é? E eu acho que é o agudo, não é? Por que que eu acho que é o agudo? Porque para mim, na minha cabeça, agudo lembra agulha, agulha lembra ponta, né? E aí, ângulos menores que 90 graus, eles têm uma ponta que parece uma flecha, né? Ele fica mais perto de uma ponta que parece uma flecha. Então, ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus, e ângulos obtusos são os ângulos maiores que 90 graus. Não sei se ficou claro aí para você agora, Débora, o que que é agudo e o que que é obtuso. Ficou assim, obrigada. Olá. Então, a referência sempre é o ângulo reto. Daí um ângulo, se ele é maior que 90, obtuso, e se ele é menor que 90 graus, né? Ele é agudo. Mas identificar primeiro o agudo ou obtuso, para alguns fica, como apareceu aqui, mais fácil identificar o obtuso primeiro, os maiores, e depois o menor. Sem problemas nenhum. Então, a gente vai para a próxima questão. Se não tiver claro, é só perguntar. Questão 14. Gente, ó, essa questão 14 já é uma outra série, mas ela é muito parecida com uma da série anterior, né? Eu acho que tem tudo a ver.
só que agora está relacionado à porcentagem, né? Na figura a seguir, qual a porcentagem da área pintada de cinza? Se é 4%, 20%, 25% ou 40%? O raciocínio é muito parecido, mas a forma de responder é que muda um pouquinho. Quem arrisca aí a resposta? Lucas, 20%. João Paulo, 20%. Mais alguém? Mais uma resposta, vamos lá? Débora, 20. Gente, ó, perfeito, vocês acertaram. A Camila colocou 25. Vamos analisar aí as respostas, tudo bem? Né? Ó, como pensou, né? Quem respondeu aí, uma pergunta muito legal de se fazer, né? Como é que pensou na solução? Quantos quadradinhos a gente tem aí, gente? Nesse caso? Tem 20 quadradinhos. 20 quadradinhos, perfeito, Débora. Não é? E quantos estão pintados? 4, né? 4 de 20. Ok? 4 de 20. Pensando no número 20, não é? Um jeito de... Não sei se o Lucas pode falar, ou o João pode falar, no que você pensou para dar a resposta 20, antes de eu falar a minha estratégia. Eu tenho uma estratégia, vamos ver se ela é igual ou ela é diferente. Ah, ok. O Lucas, ele fez a regra de 3, não é? Todos os quadradinhos são 100%, ok? E 4 quadradinhos são quantos por cento? Perfeita estratégia, Lucas. É isso mesmo. Depois ele fez a multiplicação cruzada, 20x vezes... Não, 20x, né? 20 vezes x numa diagonal e 4 vezes 100 na outra diagonal. E depois ele pegou, dividiu. Isolou o x e descobriu que vale 20. Perfeito. Uma estratégia perfeita. Sempre vai chegar aí no resultado. Tudo bem? Agora, eu vou falar da minha. O João também fez do mesmo jeito. Gente, ó, eu gosto de pensar na base 10, né? Aí, se tem 20 quadradinhos, eu posso olhar pela magia da proporcionalidade só na metade disso. Né? E a gente volta naquela primeira figura lá da questão do sexto ano. A gente não tinha 3 em 10 pintados e aquilo lá era 3 décimos. Se a gente olha a metade disso, 2 em 10, né? Não 4 em 20, mas 2 em 10. 2 em 10 é 2 décimos. E nas aulas anteriores, eu falei para vocês, na aula anterior, né? Eu falei que a representação de proporcionalidade, ela pode se dar, probabilidade, ela pode se dar por porcentagem, por fração ou por número índice, né? Naquela questão lá do sexto ano, quando a gente coloca lá o 0,3 décimos, o 0,3 décimos, naquela questão, ele é um número índice. E aí, se a gente pensou só na metade, 2 de 10 é 2 décimos. E 2 décimos é o número índice de o quê? 20%. Pensem aqui, quanto é que dá 20 dividido por 100? Não é? 20% é 20 dividido por 100. 20 dividido por 100 vai dar exatamente 0,2, vai dar os 2 décimos. 2 de 10 é 2 décimos. Então, se eu trabalho lá só com metade, pensando na proporção, estamos usando uma outra estratégia, 2 de 10, 2 de 10, 20%.
3 de 10, 30%. 5 de 10 não é metade? Metade é 50%. E assim por diante. Quando aparecer, por exemplo, numa questão 200 quadradinhos, gente, divide pela metade, pensa no 100. Aí vai dar uma resposta direta. Só sempre fazendo a regra de 3, ela funciona, e pensando na lógica da proporcionalidade, também funciona. Então, vocês têm aí, espero, né, daqui para frente, 2 estratégias para poder fazer as soluções para essa situação aí. Então, eu vou virar a página. Então, a gente já sabe como o Lucas e o João pensaram, regra de 3, e eu trouxe para vocês uma outra forma de pensar. E, às vezes, o caminho para se chegar no lugar, ele é diferente, mas as pessoas chegam lá. Então, isso é legal. A minha dica foi transformar em base 10. Agora, questão 13 de novo. Se a capacidade de um tanque de combustível de um certo veículo é 40 litros, qual a porcentagem de combustível que terá esse tanque quando essa quantidade for de 4 litros? 4 litros corresponde a quantos por cento? 4%? 10%? 36%? Ou 44%? Qual das alternativas aí, gente? Lucas, B de bola. Vamos ver aí as outras respostas. Pelo menos mais 2. Mais 2 iguais. Às vezes tem questão que fica 3-2. Ou 2-3. Tem 2 Bs, 3 Bs. Legal. A resposta está correta. 10%. A alternativa correta é 10%. Agora, eu queria, de novo, fazer aquela pergunta lá. Como que vocês pensaram para chegar nessa resposta de 10%? Sofia, letra B. Pela aplicação da proporcionalidade. É uma estratégia. Qual é a proporção de 4 em 40? Alguém pensou de outro jeito? Essa questão também daria para fazer aí pela regra de 3. Todos os litros, 40 litros, 100%. E 4 litros é X. Faz a multiplicação cruzada e vai chegar nos 10%. Professor, sempre que dividirmos algo por 10, acharemos 10% daquele valor? Corretíssimo, Lucas. Dividiu por 10, achou 10% de qualquer quantidade. É bem isso. Gente, ó, a Sofia falou da proporcionalidade. Perfeito, 4 em 40. Eu mencionei agora para vocês a regra de 3, como o Lucas chegou a usar na questão anterior, nessa questão também daria para usar. Isso que o Lucas falou, a divisão por 10. Dividiu por 10, também acha 10%. 40 dividido por 10 é 4. Então, dividiu por 10, 4 litros é uma décima parte. Décima parte é 10%. Uma coisa que é muito parecida, tudo isso é muito parecido, mas eu vou lembrar para vocês aquilo que eu falei sobre o deslocamento de vírgula. Ó, 40. O 40 litros lá não tem a vírgula, mas apesar de não estar escrita, a gente pode inferir.
Inferir. Inferir é ler o que não está escrito. Na lógica matemática, todo número inteiro, ele pode ter vírgula zero, que não tem a necessidade de ser escrito. Mas nesse caso daqui, eu escrevi 40,0, só para mostrar que eu vou deslocar a vírgula para a esquerda uma casa. Então, vai ficar 4,00. Eu trouxe a vírgula uma casa. Quando a gente traz a vírgula de qualquer coisa, uma casa para a esquerda, aquele número, dentro da estratégia que o Lucas colocou, ele pela lógica do sistema decimal, aquilo foi dividido por 10. Então, 40 deslocou uma casa para a esquerda, ele foi dividido por 10. O 40, deslocando a vírgula uma casa, virou 4. Então, 4 é 10%. Se eu colocar para vocês lá, ó, 365,0, né? Eu poderia armar a conta e fazer a divisão por 10. Mas, se eu quiser saber 10%, basta o quê? Deslocar a vírgula. Uma casa para a esquerda. Ele estava à direita do 5, a vírgula vem para a esquerda do 5, então vira 36,5. Quanto que é 10% de 365? 36,5. Tudo bem? Nessa questão 13, deu para ver aí várias abordagens. Espero que não esteja confundindo a cabeça de vocês. Espero que esteja ajudando a raciocinar. E ninguém precisa decorar todas as estratégias. As pessoas, elas precisam aí começar a se familiarizar e lembrar que para se chegar num lugar tem vários caminhos. Eu pensei esses dias aqui, se eu estou aqui no apartamento 24, eu quero chegar lá no apartamento 23, que são 23 é meu vizinho, não é? Eu posso chegar no apartamento 23 dando a volta ao mundo. Não é? Se eu conseguir dar a volta ao mundo retinho, eu chego no apartamento 23. É um outro caminho, é o maior caminho, mas é um outro caminho. E, de repente, pode ser até o melhor caminho. Tudo bem? Ok? Esses caminhos são de cada um. Esse caminho mais longo aí vai me fazer conhecer aí quase que o mundo todo, para chegar aqui no meu vizinho, por exemplo. Vou virar a página. Se não tiver claro, é só perguntar. Se tiver misturando muita coisa aí, vocês me digam também. Então, a gente analisou aí 4 formas de como pensou, né? E agora, a questão 14. Essa questão 14 está envolvendo frações. Então, nesse começo, eu acho que assusta um pouco, né? Geralmente, fração assusta um pouco. Mas, gente, ó, se vocês começarem a pegar a lógica da fração, vocês vão ver que isso vai facilitar muito a vida de vocês aí no futuro, ok? Essa questão 14, ela é... Já me perdi aí. Mas... Ah, tudo bem, Débora. Acontece. Às vezes eu caio também, gente. Se eu cair, sair fora do ar, um pouquinho de paciência aí, 2 minutinhos, a gente volta, né? Mas espero que hoje a gente tem menos funcionários públicos aí na internet, então talvez ela esteja com menos tráfego. Vamos lá. Um automóvel percorre inicialmente 3/11 de uma estrada. Na segunda etapa, percorre 3/8 do que sobrou do percurso. Após a segunda etapa, ainda faltam percorrer qual dessas frações aí? 6/11, 5/11, 9/88, 57/88? 6/11, 5/11, 9/88 ou 57/88, gente? Qual das respostas aí é a correta para essa questão?
Relendo lá, um automóvel percorre inicialmente 3/11. Então, vocês podem imaginar lá que nessa estrada tem 11 pedaços, desses 11 pedaços, o automóvel percorreu 3 deles. Na segunda etapa, ele percorre 3/8 do que sobrou. E depois, a segunda etapa, após a segunda etapa, ainda falta quanto para percorrer? Aí a gente tem uma resposta aqui, uma resposta A, uma resposta B. E aí, gente? Está empatado, 1-1. Vai ficar 3-1 ou vai ficar 1-3? Sim, com certeza. 2 respostas B e uma resposta A. E vocês têm tempo, não estou... Se vocês sentirem que eu estou apressando vocês, é só pedir tempo, fica à vontade. Ainda mais hoje. Hoje é feriado. Só que eu não dei descanso para vocês. Podem me xingar. Bem-vindo, Guilherme. Boa tarde. Estou gravando essa aula, hein, gente? Duas letras B e uma letra A. Ou uma letra A e 2 letras B. E quem já respondeu vai pensando aí na estratégia de como chegou nessa resposta. Vamos partilhar aí os caminhos para chegar na resposta. Vamos lá, gente, vamos arriscar uma resposta aí, só mais uma. Quer dizer, pode ser mais uma, se for a B. Agora, se alguém tiver uma outra resposta aí, desempata. Quer dizer, empata, né? Se for a A. Tchan, 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 tchan. Qual que é a resposta, gente? A resposta certa é a... Ninguém mais arrisca? Eu vou falar a resposta, gente. Posso? 1, 2, 3. Pronto, chegou uma outra resposta. Ela ficou uma pessoa pela A, 2 pessoas pela B de bola e uma pessoa pela D de dado.
Ok. Gente, ó, a resposta certa é a B de bola. Agora, quem acertou, quer compartilhar aí como é que chegou na resposta? Eu sei como o Lucas chegou na resposta dele. Alguém quer falar de como chegou? Como pensou? Eu vou ajudar vocês, não é? Aquilo que eu falei para vocês. Pensa nos quadradinhos que a gente já desenhou antes, né? Tinha uma questão lá com 10 quadradinhos, outra com 20 quadradinhos. Nesse caso aqui, a gente pode pensar em 11 quadradinhos. Desenhou os 11 quadradinhos e pinta 3, porque a pessoa, naquela estrada dividido em 11 pedaços, esse caminho, automóvel está passando, ele pintou 3. Quando ele andou 3 pedaços de 11, faltam 8. Não é? O que faltam, desses 8 que faltam, ele percorreu mais 3. Por isso que a gente pode falar 3 de 8. Mas agora, se a gente olha para o todo novamente, o que acontece? A gente pintou 3, e depois dos 8 que sobraram, a gente pintou mais 3, porque o automóvel percorreu mais 3 quadradinhos. Então, no total ele percorreu 6 de 11, que é a alternativa A. Mas a pergunta é, ainda faltam quantos? De 11, se ele percorreu 6, faltam 5. Por isso que a alternativa B de bola. Tá clara a estratégia aí para vocês? Então, pinta os 11, desenha os 11 quadradinhos, pinta 3. Foi o percurso da primeira etapa. Depois, na segunda etapa, sobrou 8 quadradinhos e ele percorreu mais 3. Aí pinta 3. Então, o que está pintado é o que ele percorreu. O que está sem pintar é o que falta. A estrada toda tem 11 pedaços. Então, se a gente contar aí, falta pintar 5 quadradinhos. Se falta pintar 5 quadradinhos, né? Após a segunda etapa, ainda falta percorrer 5 onzeavos. Essa é a ideia, gente. Então, eu vou virar a página. Eu já vi aí como vocês pensaram, tudo bem? A primeira vez que eu pensei nessa questão, eu somei as frações, e aí dá a alternativa D de dado. Mas, como ele pede para que a gente faça por partes, a gente não pode somar as duas frações. Então, a gente percorre 3 onzeavos, esquece que percorreu. Do que faltou, ele percorreu 3 oitavos. Então, não tem como somar. Se a gente soma, a gente chega lá naquele 57,88. Mas como a gente faz por partes, não dá para somar essas duas frações. Vamos lá. Questão 13. Fração de novo. Gente, ó, de novo, se vocês se familiarizarem aí com o trabalho com fração, isso vai facilitar muito a vida de vocês no futuro. Então, a gente, basicamente, soma, subtrai. É a mesma lógica. Multiplica tem uma outra lógica, e a divisão tem uma outra lógica. Descobriu essas três lógicas aí para fazer essas operações com frações, vocês vão facilitar muito a vida de vocês aí no futuro. Então, calcule o valor numérico da expressão a seguir. A gente tem menos 2/3 mais 1 inteiro menos 3 meios, que multiplica 8 nonos. E tem lá as respostas.
1, menos 28/27, menos 1 e 2/7. Alguém já tem uma resposta? Qual é a alternativa correta? Lucas colocou a número 1. Ele mudou a resposta, menos 1. Mas, por enquanto, a gente tem uma resposta só. João Paulo, menos 1. Camila acha que é a C também. Então, vamos lá, gente, ó. Expressão numérica. Na expressão numérica, o que muda a ordem de operação é parênteses, colchete e chave, não é? Esses três símbolos aí, numa expressão numérica, não é? Pode mudar a prioridade de operação. Se tiver parênteses, o parênteses sempre faz primeiro. Se tiver colchetes, depois dos parênteses são os colchetes. E por último, as chaves. Mas nesse caso aqui, não tem parênteses, não tem chave, não tem colchete, só tem as operações, não é? Das operações que a gente tem aí, soma, subtração e multiplicação, qual delas que a gente deve fazer primeiro? A soma ou a multiplicação? Multiplicação. Eu tinha passado uma dica para vocês anteriormente, não é? Nesse caso aqui, a gente só olha só as operações. Tudo aquilo que a gente aprendeu depois, a gente faz primeiro. Primeiro e segundo ano, a gente soma e subtrai. Terceiro e quarto ano, a gente multiplica e divide. No quinto e sexto ano, a gente trabalha o quê? Potência e raiz. Então, aquilo que a gente aprendeu depois, a gente faz primeiro. Quando a gente só tem operações, não tem colchetes, chaves, mudando essa ordem de prioridade de execução. Então, correto, Lucas, a gente faz primeiro a multiplicação. Gente, ó, da soma, multiplicação e divisão de fração, a multiplicação é a mais fácil de todas. É só multiplicar a parte de cima com a parte de baixo. Então, na parte de cima, a gente tem 3/8. 3 vezes 8, que é igual a 24. Então, vai ficar com uma fração no numerador, tem 24, e a parte de baixo é 2 vezes 9, igual 18. Então, essa fração vai ficar 24 no numerador, 18 avos no denominador. E quando a gente trabalha com fração, algo que a gente não deve esquecer é a simplificação. Então, o 24/18, ele pode ser simplificado. Não é? Como que a gente simplifica essa fração? Ceifador, qual que é o nome do ceifador? Boa tarde. Isso, numerador e denominador por 6. O divisor comum, maior divisor comum do 24/18 é o 6. Então, 24 dividido por 6 vai dar 4. 18 dividido por 6 vai dar 3. Simplificando, 24/18 avos ficou o quê? 4/3. Então, a gente tem lá menos 2/3, mais 1, e o resultado daquela multiplicação lá é menos 4/3. Aí eu vou só mudar a ordem para facilitar a vida de vocês. Eu vou colocar lá, ó, menos 2/3
terços menos 4 terços mais 1. Lembram que a ordem das parcelas não altera a soma? Então, eu só mudei a ordem. O que estava lá multiplicando, 3 vezes 8, 2 vezes 9, não é que dava 24/18, que simplificando é 4 terços, não é? O que estava por último, uma parcela que estava por último, eu trouxe ela para segundo lugar. Só para facilitar a visualização, que a gente pode, não é, lembrando da soma de frações, toda soma de fração, a gente pode fazer quando o denominador é igual, quando o denominador é comum. Nesse caso, 2 terços tem o mesmo denominador que 4 terços. Então, quanto que dá menos 2 terços, menos 4 terços? Lembram? A gente agrupa a parte de cima e conserva a parte de baixo. Quando é igual, né? Se não é igual, a gente faz o MDC, né? Dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima e chega na resposta. Mas nesse caso, como é igual, é só o quê? Faz a barrinha da fração, escreve o 3 embaixo e soma os dois números de cima e conserva o sinal, não é? Na regra da soma, sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma. Quanto que dá, então? Menos 2 terços, menos 4 terços. A parte de cima a gente não sabe, mas a parte de baixo é 3, porque se conserva. Quanto que é menos 2, menos 4? Menos 2, menos 4. Que número que eu vou colocar aí nessa interrogação? João Paulo, não é menos 1. Menos 1 é a resposta final. Menos 2, menos 4. Também não é 2. É 6. Vai dar menos 6 terços. Lembra, menos 2 com menos 4 são sinais iguais. Sinais iguais a gente junta, não é? E conserva o sinal. Aí, 4 com 2 dá 6. Então, fica exatamente isso como está escrito agora, menos 6 terços. E, chegando no menos 6 terços, espero que esteja claro para todo mundo, agora a gente simplifica. Quanto que é 6 dividido por 3? Seis dividido por 3 igual a 2, não é? E menos com mais na divisão é menos. Então, vai dar isso, 6 dividido por 3 dá 2. E agora a gente pensa no sinal. Menos com mais, menos. Aí, a resposta final é menos 2. Menos 2 é a parte da fração agora, na nossa expressão, ela sumiu. Então, ficou assim, onde tinha fração, ficou menos 2. E qual é o último número que a gente precisa operar? É 1. Quanto que dá menos 2 mais 1? Aí é sinais diferentes, fica o sinal do maior, que é menos, do 2 tira 1, que fica menos 1. Alternativa D de dado. Perfeito aí, gente. Tá claro o que a gente fez? A gente multiplicou, simplificou, mudou a ordem da parcela, somou denominadores iguais, simplificou. Ficou menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, resposta final, menos 1. Alternativa C de casa. Nesse caso, o como pensou é estar trabalhando essas operações de fração.
Talvez vocês estejam aí no começo do conhecimento de fração, mas não fujam das questões de fração, porque com certeza elas no futuro vão facilitar muito a vida de vocês. A chance de erro com divisão de números grandes é muito maior se vocês conseguirem trabalhar com números menores, conseguir trabalhar simplificando. E aí a fração ensina isso para vocês. Eu recomendo a fração para vocês. Gente, questão 14 agora. Agora é só uma representação. Eu dei a dica lá no começo. Vamos ver se vocês lembram agora. Depois da primeira questão, eu dei a dica. E essa dica, a gente vai usar ela aqui agora. Questão 14. O Lucas colocou uma resposta e um ponto de interrogação. Mas vamos lá, gente. Sim ou não? Alguém confirma essa resposta? João Paulo confirmou. Mais alguém? Leonardo também? Sim. Legal. É isso mesmo. É 1,66666. Lembram lá a dica que eu dei no começo de 1/3? 1/3, eu pedi para vocês memorizarem, daquela dízima 0,3333. 1/3. E 2/3 é o dobro, 0,66666. Ok? Aí, quando a gente lê aquela fração, pela linguagem da fração, a gente tem 1/2 e 2/3. 1/2 e 2/3 é o número 1 antes da vírgula, e a parte dos 2/3 é o 0,6666. Resposta C de casa, a resposta correta. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Ontem a aula terminou também mais ou menos nesse tempo, ok? E depois desse tempo, o pessoal que estava na aula de ontem pôde conversar e foi legal. O pessoal conversou com a Milena, mas a Milena pede desculpas por não estar aqui na aula de hoje, porque ela precisa fazer uma reunião aí de quando em quando com supervisores. Aí, isso é uma regra da ética da psicóloga, da psicologia. Elas precisam de supervisão, não é? Elas não podem ficar confiando na sua prática o tempo todo. Então, elas sempre vão ter um trabalho de supervisão, mesmo que sejam anos e anos de prática. A supervisão, ela precisa existir. E na agenda do supervisor dela, o que aconteceu? Coincidiu com o nosso horário. A nossa aula começou 1h30 e a supervisão dela começava às 2h. Então, ela está em trabalho de supervisão agora. Por isso que ela não está ausente. Mas de todas as nossas aulas para esse ano, ela vai participar da maioria delas. Espero que outros trabalhos de supervisão não coincidam aí com a nossa aula. Agora é isso. Então, das questões foi isso que a gente trabalhou. Vocês podem pedir esclarecimento se algo não ficou claro. Da Milena, eu dei a satisfação. E se vocês quiserem perguntar uma outra coisa, ou tem uma pergunta que ela está recorrente para vocês, a gente não tem ainda previsão, o que acontece? O ensino fundamental, ele ainda não retorna. Então, a gente continua nesse trabalho remoto. No dia 5 da semana que vem, o terceiro ano do médio, ele começa a retornar. Retorna só 8 alunos. Desses 8 alunos, no dia 5 de novembro, a gente vai ter uma primeira aula presencial com eles. E, futuramente, o governo vai publicar aí uma data de retorno para vocês. Os professores estão achando que é melhor voltar só com a vacina, mas se o governo falar outra coisa, a gente vai ter que cumprir. Por enquanto, o retorno é opcional, a gente tem 2 professores querendo voltar,
e alguns alunos também querendo voltar. A Débora falou a semana passada que está querendo voltar, mas tudo depende aí de uma série de protocolos, uma série de cuidados. Hoje, por exemplo, eu conversei com uma mãe e ela revelou para nós que o filho dela tinha um problema crônico que colocava esse filho na população de risco. Então, se isso acontece, não dá para esse aluno retornar. Pelas regras atuais, não pode retornar. Eu vou pedir 2 identificações antes de liberar vocês. O João Paulo já pegou. Certo, João. Espero que você não pegue mais. Mas você viu que saiu um estudo que a cada 40 dias, mais ou menos, a pessoa ela pode pegar de novo, né? Espero que você não pegue nunca mais. Mas, mais ou menos, a cada 40 dias, a pessoa pode ficar gripada com Covid de novo. Infelizmente. Quem é o ceifador? Só diga o nome, por favor. E agora a gente tem uma última pessoa que entrou. Se eu prestei atenção no nome, é Paned. Eu queria só saber os nomes, por favor. O restante de vocês aí está liberado. Muito obrigado pela participação. Podem fazer perguntas também. Se algo não está claro, não é, sobre o retorno, podem fazer pergunta. Fica à vontade. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou só encerrar a gravação aqui, você pode perguntar.